Um milionário convidou uma mendiga para ser sua acompanhante no casamento de sua ex-esposa. Quando ela chega, todos têm uma grande surpresa. Mais um dia difícil estava chegando ao fim para Breno, com seus 36 anos. Ele se perguntava o que estava fazendo de sua vida. Para ele, era estranho pensar que, mesmo sendo milionário, ainda assim sentia que não tinha construído nada. A sua transportadora é uma das maiores da América Latina. Ele mora em um endereço elegante e cobiçado de São Paulo, mas ainda assim sente falta de algo. Talvez ele sinta falta de Camila, sua ex-noiva que está se casamento marcado com Fernando, o seu meio-irmão. Quando veio à tona, o romance secreto entre os então cunhados foi um choque para a família. Porém, passadas 2 semanas, ninguém mais achava estranho que a moça agora fazia planos de casamento com o outro irmão. Breno sentiu o baque, mas não quis se deixar abater. Porém, ao receber o convite do casamento, se sentiu pessoalmente atacado. Como aqueles dois tinham tamanha audácia? Breno podia visualizar os dois rindo ao planejar convidá-lo para aquela cerimônia que coroaria uma traição sem tamanho. Ele imaginou que o convite foi feito porque eles sabiam que Breno não apareceria no dia do enlace. No entanto, e se ele não só aparecesse, mas levasse alguém com ele? Mas quem ele convidaria assim de última hora? Certamente havia uma dúzia de solteiras belíssimas que adorariam aquele convite, mas Breno sabia que precisava de algo de impacto para que sua presença não passasse despercebida. Enquanto caminhava despretensiosamente pela maior cidade do Brasil, como se não fosse um dos homens mais ricos do país, ele avistou algo que chamou sua atenção. Havia um grupo de mendigos concentrados no cantinho de uma praça. Parecia que eles estavam reunidos para receber comida. De tempos em tempos, Breno procurava novas ações sociais para investir. Precisava considerar uma que tivesse como foco alimentar pessoas em situação de rua. Com esses pensamentos em mente, ele acabou se aproximando do grupo. Para essas caminhadas furtivas, ele costumava usar roupas mais despojadas e simples. Assim, não tinha como saber logo de cara que ele é milionário. Enquanto ele observava o entorno, uma moça se aproximou dele. Apesar de a moça não estar suja como os outros mendigos, deveria fazer parte do grupo. Ela vestia roupas muito simples, uma calça de moletom cinza muito velha e surrada e uma camiseta enorme com um urso panda estampado. As suas roupas estavam rasgadas em diferentes partes, porém, mesmo vestida assim, tinha algo de muito elegante em sua atitude. Breno simpatizou com a desconhecida e perguntou seu nome. Ela respondeu que se chamava Vitória. Após dizer que o nome dela era lindo, ele questionou há quanto tempo ela estava naquele grupo. Inicialmente, Vitória pareceu confusa, mas então respondeu que já fazia 3 anos. O homem sentiu um leve aperto em seu coração ao perceber que era minoria as pessoas privilegiadas financeiramente como ele. Percebendo que Breno não estava muito bem, Vitória perguntou se ele precisava de ajuda. Era engraçado, na visão dele, que uma pessoa em situação de rua lhe oferecesse ajuda. Mas ele acabou admitindo que sim. Ela então disse que poderia se desvencilhar do grupo um pouco para conversar. Os dois caminharam entre as árvores da praça e Breno lhe contou que sua ex se casaria no dia seguinte com seu meio-irmão. Ele tentou parecer à vontade com isso, mas não estava. Percebendo o quanto essa era uma situação difícil, Vitória tentou confortar seu novo amigo. Ela lhe disse que ele não precisava ir nesse casamento, mas então Breno teve uma ideia. Ele imaginou que era uma ideia ruim, mas por que não tentar? Breno queria muito se vingar de Camila e Fernando, o que poderia ser mais interessante do que roubar a cena. Então, como se nada fosse, Breno perguntou para Vitória se ela gostaria de ir com ele para o casamento. A moça pareceu não entender inicialmente, mas depois ela entendeu que ele a estava convidando. Muito lisonjeada,
Ela parecia não entender que ele a estava convidando apenas para causar desconforto em sua ex. Com extrema boa vontade, a moça lhe disse que poderia ir com ele na cerimônia e depois na festa. Breno sugeriu que poderia pagar por um vestido e uma ida ao salão de beleza. Vitória lhe disse que nada daquilo era necessário. Ela tinha um belo vestido para usar. O milionário ficou imaginando que tipo de roupa seria considerada linda por aquela moça de rua, mas pensou que seria ainda mais interessante se ela fosse com suas roupas. A impressão causada seria mais intensa. Vitória perguntou onde seria o casamento e, ao ouvir o endereço, comentou que preferia encontrar Breno diretamente no local. Ele pensou que essa era uma forma de a moça garantir que ele não a mandaria embora quando ela chegasse com suas roupas rasgadas e sujas. Mal sabia ela que era exatamente o que ele queria. Tendo conseguido uma acompanhante de peso para o casamento da ex-noiva, Breno decidiu ir para casa. Havia sido um dia muito difícil no escritório, e tudo o que ele queria era descansar. Ao chegar em casa, Breno foi informado de que seu pai e sua madrasta o aguardavam. Era de se esperar que eles aparecessem para insistir que ele fosse para o casamento. Já nas primeiras frases que o casal disse, Breno entendeu que era exatamente o que ele tinha imaginado. Seu pai falava sobre o quanto era importante que a família estivesse unida sempre. Para Breno, foi inevitável fazer uma piada de mau gosto, dizendo que Fernando e Camila levaram essa união ao pé da letra demais. Maria, a mãe de Fernando e madrasta de Breno, não gostou do comentário e disse que o jovem estava amargo, porque Camila preferiu seu filho a ele. A relação entre Maria e Breno nunca foi das melhores. Ela se casou com o pai de Breno quando ele tinha apenas 4 anos de idade. A mãe de Breno faleceu quando ele era criança. Ela tinha uma grande fortuna. Metade do dinheiro ficou para o filho e a outra metade para seu pai. Não demorou para que ele se casasse com Maria e reconstruísse sua vida. O casal teve outro filho, Fernando. Desde que Fernando nasceu, Breno se sentiu preterido por seu pai. Parecia que nada que ele fizesse seria bom o bastante para chamar mais atenção do que o caçula. Nandinho, como era carinhosamente chamado, foi uma criança graciosa e um adulto encantador. Talvez tenha sido esse seu charme irresistível que levou Camila a se apaixonar por ele. Ainda que tenha começado o dia motivado a não ir no casamento, Breno havia mudado de ideia desde que encontrou Vitória naquela praça. Ele não apenas iria, como também estragaria a festa do seu irmãozinho. Quando seu pai e sua madrasta enfim pararam de falar, Breno lhes comunicou que iria ao casamento e que levaria uma acompanhante. Henrique parecia feliz com a perspectiva de que seu filho tivesse uma acompanhante. Ele perguntou quem era a moça, mas Breno foi evasivo e disse que precisava descansar. Maria disse maldosamente que pagar para alguém acompanhá-lo era algo humilhante. Breno não deixou por menos e respondeu: pior do que pagar por companhia é ser sustentada pelo dinheiro da falecida esposa do marido. Henrique não escondia de ninguém que seu dinheiro foi proveniente do primeiro casamento e não tinha problemas com isso. Ele também sabia o quanto Maria provocava seu filho mais velho e entendia que Breno não poderia deixar por menos. Nessa guerra, o pai não se metia, mas a divergência entre os filhos desejava que acabasse. No dia seguinte, Breno se arrumou meticulosamente para o casamento. Ele só conseguia pensar em como Vitória estaria vestida para a ocasião. O melhor vestido não deveria ser muito melhor do que um pano de chão. Talvez a moça fosse hostilizada, mas depois ele lhe daria algum dinheiro. Sim, ele ficava chateado de estar expondo outra pessoa ao ridículo para estragar a festa do irmão e da ex-noiva, mas era para um bem maior. Além disso, ele planejava dar algum dinheiro para Vitória. Assim, ela poderia ter alguma tranquilidade por alguns meses. Breno chegou 5 minutos antes do horário que combinou com Vitória. Os dois se encontrariam em frente à igreja.
Enquanto olhava para os dois lados da rua, para ver de onde sua acompanhante surgiria, Breno se sentiu observado. De repente, ele descobriu onde estavam os olhos que o observava. Camila, sua ex-noiva e atual futura esposa do seu meio-irmão, estava olhando para Breno do andar de cima do prédio, em frente à igreja. O local era um tipo de salão de beleza e spa para noivas. Fazia todo sentido ter um empreendimento desses em frente a um lugar em que ocorrem muitos casamentos. Era ganhar dinheiro com certeza. Breno pensou que era estranho pensar em oportunidades de negócios logo antes de ver sua ex se casando com seu meio-irmão. Camila o olhava profundamente. Breno começou a se sentir desconfortável com a situação. Ele estava preocupado, pensando se Vitória havia desistido de acompanhá-lo. Foi então que algo completamente inesperado aconteceu. Caminhando pela rua, surgiu uma mulher belíssima. Trajando um vestido ajustado ao corpo e brilhante na medida certa para um casamento à tarde, essa mulher caminhava deixando que seu cabelo se movimentasse suavemente com a ação do vento. Todos que estavam aguardando para entrar na igreja se viraram para olhar aquela convidada. Quem era a mulher que provavelmente ofuscaria até a noiva? Breno se perguntava isso até que se deu conta de algo muito curioso. Aquela bela mulher era ninguém menos do que Vitória, a sua acompanhante. Com um sorriso que iluminava o ambiente, ela cumprimentou Breno. Ele parecia hipnotizado por Vitória. Como ele não percebeu quanto ela era linda no dia anterior. Sua gana de estragar o casamento da ex era tão grande que ele não conseguiu enxergar o óbvio. Foi inevitável para Breno dar uma olhada discreta para o andar de cima do prédio em frente à igreja. Camila olhava com interesse para ele e sua amiga. Estava evidente que ela sentiu o impacto de vê-lo com outra, ainda mais uma mulher tão bonita quanto Vitória. Sem saber que Camila os olhava, Vitória perguntou para Breno se eles deveriam entrar e ele respondeu que sim. Mesmo que seu plano inicial de causar na festa com uma convidada mendiga não tenha ido adiante, Breno sabia que conseguiu se tornar o centro das atenções. Vitória, além de bonita, tinha postura e trejeitos muito elegantes. Os dois caminharam para dentro da igreja. Assim que entrou, Breno avistou Fernando no altar. O meio-irmão parecia nervoso pela espera da noiva, mas ao ver Breno, outra emoção tomou conta dele: a curiosidade. Quem era aquela bela mulher que o estava acompanhando? Ao observar o olhar de Fernando, Breno se aproximou com Vitória, mas, antes de apresentá-la, disse para o meio-irmão: "Hoje é o seu casamento com minha ex-noiva. Então, por favor, não tente roubar minha acompanhante também." Breno forçou uma risada após dizer essas coisas, mas estava evidente que era uma alfinetada para o meio-irmão. O constrangimento estava no ar quando Vitória tomou a frente e se apresentou para Fernando. Logo em seguida, Vitória e Breno se dirigiram para seus lugares. A moça não disse nada para Breno, mas ele percebeu que ela não havia gostado de como ele agiu. O que Breno não sabia era que Vitória entendia como ele se sentia, mas não queria ser usada como uma forma de magoar outra pessoa. Passados 20 minutos, a cerimônia finalmente começou. As portas da igreja foram fechadas para então se abrirem novamente para a entrada triunfal da noiva. Camila estava linda e Breno se lembrou dela, escolhendo aquele modelo de vestido em uma revista para o casamento dos dois. Ela folheava uma das revistas de moda de Maria quando viu o modelo e disse que gostaria de se casar com Breno usando aquele vestido. Ela realizou o sonho de usar o vestido em seu casamento. Só errou porque quem a esperava no altar era Fernando. Camila sorria e caminhava decidida para o altar quando então avistou Breno e Vitória. Os joelhos de Camila cederam levemente, como estava de braço dado com seu pai. Foi quase imperceptível para quem estava na igreja esse fraquejar de suas pernas. Porém, Breno, que conhecia muito bem a ex-noiva,
percebeu que algo mexeu com ela. Será que ela ainda sentia algo por ele? Ao se fazer essa pergunta, ele se deu conta de que era ridículo ter aquele tipo de pensamento. Sempre que a imagem de Camila vinha à sua mente, Breno fazia questão de se lembrar de como ela e Fernando foram pegos no flagra se beijando apaixonadamente durante uma festa na casa da família de Breno. Fernando e Camila imaginaram que estavam sozinhos num canto do jardim e não resistiram à tentação. Porém, boa parte dos convidados se deslocou para aquele lugar para observar um novo tipo de rosa que Maria estava cultivando em seu jardim. Foi nesse momento que todos viram os cunhados se beijando e ficou claro que a relação deles era muito mais do que amizade. A humilhação que Breno sentiu nesse dia foi enorme, só não foi maior do que a decepção. Embora não se desse bem com a madrasta, sempre gostou muito do seu meio-irmão e agora ele fazia isso. Como podia ser? Sempre que sentia saudades de Camila, Breno invocava essa imagem. O que mais doía nele era ter perdido seu irmão e amigo naquele dia. O burburinho foi enorme na festa. Fernando e Vitória tentaram explicar o que não tinha explicação e não conseguiram. Breno acreditou que o novo casal seria segregado da família e grupo de amigos, mas não foi o que aconteceu. Bastou 2 semanas para que todos se esquecessem, porque sentiam falta da animação de Fernando. O carisma do irmão caçula sempre o ajudou a ter tudo o que queria. Breno fez um esforço para que sua mente retornasse ao momento do presente, ou seja, a entrada de Camila na igreja. Muito bonita. Ela sorria enquanto caminhava para chegar ao altar. Quando passou em frente a Breno e Vitória, Camila evitou olhar e seguiu em frente. Ficou claro que ela se incomodou com o fato de o ex-noivo ter ido acompanhado ao seu casamento. Mas o que ela esperava? Que Breno ficasse sozinho para todo o sempre? A cerimônia pareceu infinita para Breno. Durante a leitura dos votos, Vitória segurou a mão de Breno. Ela imaginou que aquela seria a parte mais difícil para ele, pois era um momento de troca de juras de amor entre o casal apaixonado. Algo que Breno imaginou que faria com Camila, e agora ela estava vivendo aquele momento com outro. Logo que a cerimônia acabou, Breno se preparava para ir embora, levando Vitória, quando seu pai se aproximou e perguntou se ele iria à festa. Tendo percebido o efeito que a beleza inebriante de sua convidada havia causado, ele decidiu que poderia ser divertido ir à recepção, e aceitou. Breno então perguntou a Vitória se ela aceitava acompanhá-lo nessa festa, e ela disse que tudo bem. Breno se perguntava como aquela moradora de rua do dia anterior havia se transformado naquela linda e elegante acompanhante. Essa resposta poderia esperar, pois o mais importante era continuar perturbando as certezas da ex-noiva. No carro, Breno resolveu puxar um assunto qualquer com Vitória e perguntou o tipo de música que ela gostava. Os dois tinham gostos muito parecidos, mas uma coisa que deixou Breno pensativo: como isso era possível? Ela era uma moradora de rua. Não fazia o menor sentido ser tão culta e preparada. Enquanto ele dirigia, perguntou despretensiosamente onde Vitória morava. Talvez a moça tivesse uma casa, no fim das contas. Ela lhe disse que morava perto de onde eles se conheceram no dia anterior. Breno interpretou como se ela lhe tivesse dito que morava numa rua perto da praça. Ele então elogiou o vestido e ela respondeu que o tinha há muito tempo, mas que era a primeira vez que o usava. Cada vez Breno ficava mais confuso, mas pensou que não seria bom perguntar diretamente para Vitória de onde ela tirou aquele vestido. A conclusão a que Breno chegou é que a moça certamente estava tentando disfarçar o óbvio, que ou morava na rua ou morava em um casebre muito simples. Ele tinha convidado ela para aquele casamento na intenção de gerar comentários por levar uma moradora de rua, mas conseguiu algo bem mais interessante. Todo mundo queria saber quem era aquela mulher tão bonita que ofuscou até mesmo a noiva. Chegando à recepção, Breno entrou orgulhoso no salão, de braços dados com a sua ilustre convidada.
Mais uma vez, todos os olhares se voltaram para Vitória. Comentários paralelos sobre quem era aquela moça misteriosa começaram a acontecer. Mas a grande surpresa de Breno foi quando Letícia, uma das amigas de Camila, veio cumprimentá-los e parecia conhecer Vitória. Como aquela moça tão simples podia conhecer uma das amigas mais ricas de Camila? Em algum momento, ele teria que fazer perguntas para sua convidada, mas não seria naquele momento. Os dois se sentaram e, quando os pratos começaram a ser servidos, Breno se preocupou que ela não soubesse como comer, mas Vitória demonstrou excelente desenvoltura. Os noivos, então, abriram o salão dançando uma valsa. Camila e Fernando pareciam felizes. Os dois preencheram a pista de dança e pareciam flutuar enquanto dançavam. Cada sorriso que eles trocavam com cumplicidade era como um tapa dolorido em Breno. O único pensamento que lhe ocorria era que aquele momento deveria ser seu. Outros casais foram tomando conta da pista de dança e então o pai de Breno sugeriu que ele e Vitória fossem dançar. Breno olhou para a moça, aguardando uma confirmação de que ela poderia fazer isso também, com um sorriso doce nos lábios. Vitória estendeu a mão para Breno. Os dois também dançaram com leveza e cumplicidade. Pela primeira vez naquele dia, Breno estava focado somente em sua convidada, no quanto ela era extraordinariamente bonita e parecia pronta para ir em seu socorro sempre que necessário. Ao fazer essas reflexões, Breno começou a sentir alguma culpa por tê-la convidado para estragar o casamento de Fernando e Camila. Inesperadamente, começou uma troca de pares na pista de dança e, devido à proximidade, o pior aconteceu. Camila se viu nos braços de Breno, enquanto Vitória saiu flutuando pela pista com Fernando. Assim que segurou nas mãos de Camila, Breno sentiu que parte daquele amor tão intenso e apaixonado que ele sentia por ela ainda estava vivo em seu coração. Era difícil, quase impossível deixá-la partir com Fernando sem dizer nada. Mas tudo o que os lábios de Breno conseguiram pronunciar foi: "Por quê?" Com os olhos cheios de lágrimas, Camila respondeu somente: "Aconteceu." Em seu íntimo, Camila ainda sentia algo por Breno, mas também amava Fernando. Era uma situação terrível, especialmente pelo fato de os dois serem irmãos. Breno então perguntou para a ex-noiva: "Por que você não me contou?" Camila disse então: "Eu não sabia como te dizer, e apesar de como as coisas aconteceram, foi um grande alívio para mim que a verdade veio à tona." Breno então perguntou o que para ele era a questão mais importante. "Você ainda sente algo por mim?" Camila o encarou profundamente, mas antes que pudesse responder, os pares novamente foram trocados. Vitória percebeu que a dança com Camila havia gerado grande impacto em Breno. Mesmo entendendo que aquela era uma longa história da vida dele, ela sentiu tristeza. Mas o que ela esperava? Que um homem que ela conheceu no dia anterior esquecesse tudo o que havia vivido e focasse nela. Quando se cansaram de dançar, Breno e Vitória voltaram para sua mesa. Percebendo que não havia bebidas, Breno se dispôs a ir até o bar pegar drinks para eles. Vitória aguardava o retorno de Breno quando percebeu que sua maquiagem estava começando a ficar borrada. Ela então se levantou e foi até o banheiro. No banheiro, Vitória encontrou Camila. A noiva tentava disfarçar as lágrimas que rolavam pelo seu rosto. Um pouco desconcertada com a situação, Vitória ofereceu ajuda para a noiva, que também era sua rival de certa forma. Camila aceitou a ajuda para retocar sua maquiagem e perguntou onde Vitória conheceu Breno. Não querendo que Camila soubesse que eles se conheciam fazia pouco tempo, respondeu evasivamente que eles frequentavam o mesmo parque para fazer caminhadas. A noiva então questionou se Vitória conhecia toda a história dramática dela, Breno e Fernando. A convidada disse que Breno havia contado para ela que foi seu noivo, mas que descobriu que ela tinha uma relação paralelo com seu meio-irmão. Vitória sabia que Camila estava tentando marcar território em relação a Breno,
mas não deixaria que isso acontecesse. Sem admitir a derrota, Camila deu sua última cartada. Ela perguntou se Vitória sabia que estava ali somente para lhe causar ciúmes. Vitória, então, terminou o retoque na maquiagem de Camila, virou as costas para sair do banheiro e se virou para a noiva dizendo apenas: "Pois, parece que deu certo." Enquanto caminhava triunfante rumo à mesa em que estava com Breno, Vitória passou pelo bar e avistou seu par conversando com um rapaz. Deveria ser um amigo dele. Pensando em retornar para o seu lugar junto com Breno, ela se aproximou. Mas ao ouvir o teor da conversa, ela ficou completamente em choque. Breno estava contando para o amigo que havia conhecido Vitória no dia anterior, que ela não passava de uma mendiga do parque e que ele só a convidou para estragar a festa de Camila e Fernando. O amigo riu e disse que Breno tinha feito milagre com aquele banho de loja na sua amiga mendiga. Breno então respondeu que isso era o que intrigava, ele não tinha feito nada. Vitória ficou ofendida, não por ele a ter chamado de mendiga, mas por ter dito que queria usá-la para estragar aquela festa. Muito chateada, Vitória cutucou Breno. Quando se virou e a viu, levou um grande susto. Ele só conseguia pensar no quanto ela tinha ouvido. Pela expressão de decepção dela, tinha ouvido tudo. Com muita classe, ela somente disse: "Essa mendiga aqui está indo embora, e não precisa se preocupar. Eu mesma chamo meu táxi." Vitória então caminhou decidida pelo salão, segurou as lágrimas, até chegar à saída. Breno não sabia o que fazer. Seu amigo o aconselhou a ir atrás da moça. Ele saiu pelo salão também em direção à saída, quando esbarrou com Letícia, aquela amiga de Camila que conhecia Vitória. A moça, que estava curiosa, perguntou onde Breno tinha conhecido Vitória. Ele, que só queria se desvencilhar dela, respondeu apenas: "No parque." Quando ele fez menção de voltar a caminhar em direção à porta, Letícia então lhe disse: "Nossa, que curioso que os donos das suas maiores transportadoras do Brasil tenham se conhecido num parque. Eu imaginava uma disputa comercial." Ao ouvir essas palavras, imediatamente Breno voltou sua atenção para Letícia. Que história era aquela? Surpresa, ela perguntou como Breno saía com alguém sem saber nada sobre a pessoa. Ignorando a pergunta, ele pressionou Letícia para que ela falasse mais sobre Vitória. Letícia, então, disse que Vitória, assim como Breno, vinha de uma família muito rica, mas que ela nunca quis ser somente uma herdeira. Dessa forma, quando teve a chance, ela deu início à sua própria transportadora. Breno conhecia aquela empresa. Era uma de suas principais concorrentes. Ele tinha perdido vários contratos para a transportadora de Vitória. Mas como era possível que ele não conhecesse aquela mulher de negócios tão fascinante? Ainda mais impressionado, ele decidiu correr para tentar encontrá-la antes que ela partisse. Ao chegar do lado de fora da festa, Breno viu apenas a silhueta de Vitória entrando no táxi. A sua bela acompanhante tinha ido embora e ele ficou a ver navios. Porém, agora ele sabia quem ela era de verdade e precisava desfazer aquele mal-entendido. Quem sabe tivesse a chance de recomeçar e eles poderiam sair novamente. Enquanto traçava um plano em sua mente para rever aquela bela mulher, Breno não percebeu que Camila se aproximava dele. Quando ela disse: "Podemos conversar?", ele deu pulo porque levou um susto. Focado em procurar Vitória, Breno não estava muito disposto a ter qualquer conversa com Camila, mas percebeu que ela não sairia da sua frente até conseguir o que queria. Vencido pela pressão feita por ela, Breno decidiu conversar com ela e então deixou que ela iniciasse. Camila começou dizendo que a resposta era sim e muito. Confuso, ele perguntou do que ela estava falando e então ela disse que estava respondendo o que ele havia lhe perguntado na pista de dança, se ela ainda sentia algo por ele. A resposta era sim e muito. Camila seguiu dizendo que mesmo amando Fernando,
e estando feliz pelo casamento, nunca havia deixado de pensar em Breno. Os dois tinham uma longa história juntos e não era justo que tudo acabasse em mágoa. Os dois podiam seguir mantendo uma relação sem que ninguém soubesse. Impressionado com a coragem de Camila em querer trair seu marido no dia do casamento, Breno lhe perguntou diretamente: "Você está tentando ter um caso comigo da mesma forma que tinha com meu irmão nas minhas costas?" A noiva então respondeu que ele colocava as coisas de uma forma que parecia muito negativo. Não era o que estava dizendo. Tudo o que ela propunha era que eles poderiam ficar juntos sem que as outras pessoas se magoassem ou soubessem. Inclusive, ele poderia continuar saindo com a moça que ele levou ao casamento. Sem conseguir acreditar na cara de pau de Camila, Breno respondeu que ele jamais faria com Fernando o que ele e Camila tinham feito. Jamais pagaria na mesma moeda, e que aquilo só o deixava triste de saber que seu irmão não seria feliz. Nesse momento, Camila ficou ofendida e questionou se Breno não sentia mais nada por ela. O rapaz então respondeu que até sentia, mas que aquilo não desculpa para agir mal com as outras pessoas. Além disso, ele não merecia ser o outro, ele merecia estar com alguém que realmente quisesse estar com ele. Por que ficar se escondendo por alguém que é incapaz de ser fiel e de amar de verdade? Camila então perguntou cheia de raiva: "Você vai contar para o Fernando sobre essa conversa?" Breno respondeu que não contaria tanto porque Fernando não acreditaria, quanto por acreditar que na vida as pessoas precisam passar por certas coisas. Talvez fosse isso. Seu meio-irmão talvez precisasse viver aquele casamento fadado ao fracasso, para que pudesse, por fim, encontrar o caminho da felicidade verdadeira. Já sem paciência para aqueles lamentos e propostas sem sentido, Breno virou as costas para Camila e foi pegar seu carro. Antes de sair do estacionamento, ele ligou para um dos seus grandes amigos e pediu se ele poderia ajudá-lo a descobrir onde Vitória morava. Talvez não fosse tão difícil por ela ser dona de uma transportadora de renome. Realmente não foi tão difícil assim. Seu amigo lhe retornou em questão de 20 minutos com o endereço. Breno então comprou belas flores e foi até a casa de Vitória, uma mansão como aquelas de filme. Ele já esperava que a moça não iria querer recebê-lo, mas no interfone ele precisou insistir mais do que imaginou. Por fim, Vitória cedeu porque percebeu que ele não iria embora tão facilmente. A moça abriu o portão já preparada para mandá-lo embora, mas Breno estava decidido a ser ouvido por ela. Ele começou dizendo que precisava e queria muito se desculpar por tudo o que aconteceu na festa. Vitória lhe disse que não se ofendeu por ele a ter confundido com uma mendiga. Ela realmente veste roupas velhas quando vai fazer ações sociais como aquela do dia anterior. O objetivo dela é se misturar com as pessoas que serão beneficiadas. O que a deixou muito chateada foi entender que Breno pretendia se aproveitar de uma pessoa vulnerável, uma moradora de rua. Ao querer que ela estragasse a festa pela sua presumida falta de modos, ele também esperava que ela fosse humilhada. Isso era algo terrível e inaceitável. Como ele pode não ter pensado nem por um instante na dor que isso causaria em uma pessoa que realmente fosse moradora de rua? Realmente ela tinha um ótimo argumento e não havia nada que ele pudesse dizer que amenizasse o quanto era horrível o que ele tinha planejado. Breno disse que gostaria de recomeçar com ela. Os dois poderiam sair tomar um café e conversar. Quem sabe se conhecer melhor e acabar com aquela péssima impressão. Vitória tinha gostado dele, precisava admitir, então ela decidiu oferecer a ele uma nova chance. Mas deixou claro que sua empresa continuaria tirando contratos da empresa dele. Breno só pode rir, pois sabia que realmente tinha perdido muitos contratos para a transportadora de Vitória. Os dois continuaram se vendo. Breno se engajou no trabalho social com os moradores de rua, junto com Vitória. Logo, os dois começaram a namorar e no dia em que anunciaram a data do seu casamento, souberam que Fernando e Camila estavam se divorciando.
Essa notícia não trouxe alegria para Breno. Ele queria que seu meio-irmão fosse feliz. Quem sabe algum dia, Fernando encontraria alguém como Vitória. Nos meses que se seguiram, Breno e Vitória se tornaram inseparáveis. Apesar do início turbulento, o relacionamento deles floresceu de uma maneira que Breno nunca havia experimentado antes. Ele se sentia não apenas atraído por Vitória, mas também inspirado por ela. A maneira como ela conduzia sua vida, sempre equilibrando o sucesso empresarial com uma profunda compaixão pelas pessoas menos favorecidas, fez Breno enxergar o mundo sob uma nova luz. Breno começou a se envolver mais ativamente nas ações sociais que Vitória já realizava há anos. Juntos, criaram novos projetos para ajudar moradores de rua, proporcionando não apenas alimento e abrigo, mas também oportunidades de trabalho e reintegração na sociedade. Breno usou sua influência para atrair investidores e parceiros para esses projetos, tornando-se uma força poderosa para a mudança. Apesar de seu novo propósito e do amor que agora compartilhava com Vitória, Breno ainda mantinha uma preocupação. Fernando. Embora soubesse que o casamento de seu meio-irmão estava fadado ao fracasso, ele não desejava vê-lo sofrer. Quando a notícia do divórcio finalmente chegou, Breno sentiu uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza pelo sofrimento que Fernando inevitavelmente enfrentaria, mas alívio por saber que ambos, ele e Fernando, poderiam finalmente seguir em frente com suas vidas. Em uma tarde ensolarada, enquanto caminhava pelo parque onde tudo havia começado, Breno encontrou Fernando sentado em um banco, sozinho. Eles não se viam desde o casamento, e Breno sabia que era hora de conversar. Fernando, Breno começou sentando-se ao lado dele. Sinto muito pelo que aconteceu. Fernando olhou para o irmão, seus olhos revelando uma dor profunda, mas também uma aceitação que Breno não esperava ver. Eu sabia que não iria durar, Breno. Eu e Camila. Nós tínhamos algo, mas não era amor verdadeiro. Acho que só queríamos algo que não podíamos ter. Breno assentiu, compreendendo a confusão que ambos haviam vivido. Eu também tive dificuldade para superar isso, mas acho que todos nós temos nossas cicatrizes, e está tudo bem. Fernando olhou para Breno com um sorriso triste. Você encontrou alguém, não é? Vitória, ela é especial. Sim, ela é. E me ensinou muito sobre o que realmente importa na vida. Fernando suspirou, sentindo o peso de suas escolhas. Eu gostaria de ter encontrado alguém assim, mas talvez algum dia eu também encontre. Breno colocou a mão no ombro do irmão, oferecendo-lhe um apoio que nunca havia conseguido dar antes. Você vai encontrar, Fernando. Todos nós temos uma segunda chance. Só precisamos estar prontos para aceitá-la quando ela aparecer. Os dois irmãos passaram o resto da tarde conversando, revivendo memórias da infância e tentando curar as feridas que a vida havia infligido. Quando finalmente se despediram, Breno sentiu que um novo capítulo estava começando, não apenas para ele, mas também para Fernando. Meses depois, Breno e Vitória oficializaram seu relacionamento com uma cerimônia íntima, cercados por amigos e familiares. Era um casamento simples, mas cheio de significado. A jornada que começou com mágoa e vingança se transformou em algo belo e profundo. Uma prova de que o amor e a redenção podem surgir dos lugares mais inesperados. Enquanto os convidados celebravam, Breno e Vitória trocaram um olhar cúmplice, sabendo que aquele era apenas o começo de uma vida juntos, cheia de desafios, mas também de felicidade e realizações. No final da noite, enquanto observavam as estrelas no céu claro, Breno segurou a mão de Vitória e sussurrou: Obrigado por me mostrar o que realmente importa. Vitória sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. Nós dois aprendemos muito um com o outro, Breno. E isso é só o começo. E com isso,
eles caminharam juntos para o futuro, prontos para enfrentar qualquer desafio que a vida lhes trouxesse, mas certos de que, juntos, poderiam superar qualquer obstáculo. A verdadeira riqueza na vida não se mede pelo que acumulamos, mas pelas conexões que fazemos e pelas vidas que tocamos ao longo do caminho. Breno descobriu que o poder de transformar o mundo ao seu redor vem não das posses materiais, mas da capacidade de amar, perdoar e construir algo maior ao lado de quem se importa. Ao deixar o desejo de vingança para trás e abrir seu coração para a compaixão e a redenção, ele encontrou a felicidade verdadeira, provando que o amor e a bondade são as maiores forças que podemos compartilhar. Espero que você tenha gostado desta história cheia de reviravoltas e emoções. Se você curtiu e quer mais narrativas emocionantes como essa, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal Vivências Narradas. Aqui, cada história é uma nova aventura e estamos sempre prontos para te surpreender. Deixe também o seu comentário sobre o que achou da história e sugestões para futuras narrativas. Até a próxima!